Começa agora o Alimento Diário, uma palavra para fortalecer sua fé, consolar seu coração e renovar a sua esperança. Jesus é o nosso Senhor, bom dia a todos. Hoje, 13 de maio de 2021, mais uma oportunidade juntamente com vocês neste canal da Obra da Região 6 para desfrutarmos, ruminarmos um pouco do alimento diário. Esse alimento diário tem sido muito útil para nós desde o seu primeiro volume, agora essa semana iniciando o volume 2, hoje no dia de quinta-feira. Tem sido muito prático para nós essas palavras, porque tratam da administração da igreja, do cuidado com a igreja. Vimos desde as mensagens iniciais, onde essa epístola ela não foi escrita para uma igreja, como foi escrita para a igreja em Corinto, a igreja em Tessalônica. Antes, ela foi escrita para uma pessoa pessoal, no caso para Timóteo, assim como também Tito teve esse privilégio de receber uma carta pessoal do apóstolo Paulo, como também Filemão, mas em especial Timóteo. Ele era um jovem muito precioso, um jovem que desde a infância ele já conhecia as Sagradas Escrituras por meio da sua mãe, por meio da sua avó, e desde ali Atos capítulo 16 ele começou a seguir Paulo, sendo ali uma pessoa que foi aperfeiçoada por Paulo, um ajudante de Paulo, se tornando um obreiro, um cooperador e alguém de extrema confiança por parte do apóstolo Paulo. Até mesmo podemos colocar que quando Paulo não poderia ir a uma igreja, ele enviava Timóteo, porque ele sabia que Timóteo estava alinhado a Deus, primeiramente, pelo encargo, a necessidade de Deus, e também alinhado ao apóstolo Paulo. Então, indo Paulo ou indo Timóteo, as palavras seriam faladas, as palavras que seriam transmitidas seriam palavras que procediam do trono de Deus. Então, Paulo, ele confiava muito em Timóteo, como eu disse, porque era um jovem que todos davam bom testemunho, de acordo com Atos 16, versículos 2 e 3, e foi alguém que andou com Paulo. Então ele via ali as dificuldades de Paulo, as necessidades de Paulo, os sofrimentos de Paulo, por que não as angústias de Paulo. Então ele se tornou de fato, podemos dizer assim, nos dias de hoje, um braço direito do apóstolo Paulo. E essa semana então, já temos visto desde a segunda-feira, o título dessa semana é Timóteo, parte 1, que semana que vem é a parte 2, e no dia de quinta-feira o foco, a ênfase aqui da leitura, o tema é a obra do Espírito. Então, durante toda essa semana já temos sido ajudados, até mesmo pelos cooperadores da região 6 que já compartilharam desde a segunda-feira. E hoje, então, essa porção, a obra do Espírito. O texto base, Atos capítulo 13, o versículo 2, servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo, : separai-me agora, Barnabé e Saulo, para a obra a que os tenho chamado. Então aqui está em Atos 13, na igreja de Antioquia, e o pano de fundo dessa igreja de Antioquia, ela começou desde quando a pregação do evangelho iniciou de uma maneira onde houve ali uma perseguição em Jerusalém, onde os discípulos saíram e foram então se multiplicando, onde quer que eles fossem por causa da perseguição, uma vez que eles tinham tido a experiência com o Senhor por meio do Espírito, eles então não poderiam ficar calados. Então eles foram divulgando a palavra onde quer que eles fossem. Então essa divulgação, essa pregação do evangelho chegou até a igreja, no caso a cidade de Antioquia. E o que ocorre é o seguinte: nós precisamos perceber, é o encargo da quinta-feira, que o Espírito Santo é quem faz a obra no meio da igreja. Já aqui na página 14, logo no início do primeiro parágrafo,
tudo o que acontece na igreja procede da operação do Espírito. Amados irmãos, amadas irmãs, nós precisamos perceber que a igreja ela é totalmente espiritual, ela é constituída pelos regenerados, por aqueles que ouviram a palavra, creram na palavra, foram regenerados, foram purificados pelo sangue remissor do Senhor Jesus e também receberam essa vida incriada, essa vida divina, entrou para dentro de todos aqueles que creram. No caso, nós obviamente tivemos esse privilégio quando nós cremos, quando nós nos convertemos, quando nós fomos regenerados, passamos pelas águas do batismo. Então o Espírito ele entrou em nós e nos restaurou, fazendo de nós então um filho de Deus, de acordo com João 1,12. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Então, tudo que acontece na igreja procede da operação do Espírito. Assim como, repito, o Espírito trabalhou em nós, ele também está trabalhando em todos aqueles que ouvem o Evangelho, e não foi diferente aqui na experiência do livro de Atos. Vale lembrar que o livro de Atos ele é um livro que conta a história da igreja e da operação do Espírito. É um livro, posso dizer, é um livro que vincula quase todos os livros da Bíblia, é o livro de Atos. Primeiramente que ele mostra para nós o viver prático da igreja primitiva, as experiências do apóstolo Paulo. No livro de Atos está ligado ali a experiência da igreja em Éfeso, a experiência da igreja em Tessalônica, a experiência da igreja em Corinto, ou seja, Atos ali podemos dizer que é um trevo, me permita essa palavra, onde quase tudo passa pelo livro de Atos. Sem falar que o capítulo 7 é um capítulo riquíssimo, onde trata ali de toda a história do povo hebreu, mostrando ali desde Moisés até o desenvolvimento da obra no Antigo Testamento. Então, Atos conta a história da igreja e mostra para nós a operação do Espírito Santo. E o apóstolo Paulo, podemos dizer que ele foi um dos homens, se não o mais trabalhado pelo Espírito Santo para poder conduzir a igreja logo no seu início. Ele foi alguém, de fato, capacitado pelo Espírito. Ele foi alguém que recebeu uma visão muito profunda e muito ampla, ali em 2 Coríntios 12, onde ele diz que ele foi arrebatado ao terceiro céu, foi arrebatado ao paraíso, sabemos que é o coração da terra, e chega em Filipenses, ele faz uma menção que em nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, debaixo da terra e obviamente na terra onde ele estava fisicamente. Então Paulo teve essa visão global, essa visão completa, foi arrebatado ao terceiro céu, que é onde está o trono de Deus. Então é um homem que foi muito preparado por Deus para levar essa obra adiante. Então o Espírito Santo o escolheu, só que ainda Paulo ele estava no tabernáculo terrenal, né? Estava no corpo humano, e o homem como eu e vocês, ele precisaria ser aperfeiçoado. Então, embora ele fosse alguém muito eloquente, quando ele se chamava Saulo, e todo mundo conhece a história dele em Atos capítulo 9, estava perseguindo a igreja de Deus, estava colocando em prisão homens e mulheres. Então, neste momento ímpar, o Espírito Santo lhe apareceu, né? Jesus lhe apareceu, e ele então ali, depois Ananias, e depois ele é batizado em Atos capítulo 22, invocando o nome do Senhor. Então esse apóstolo, ele teve uma experiência muito profunda com o Espírito, e é alguém então que tem respaldo para poder hoje, por meio das suas epístolas, a contar Hebreus, como se for da autoria de Paulo. Então totalizam 14 epístolas do total de 27 do Novo Testamento. Então, se de fato Hebreus foi escrita por Paulo, é o que a grande maioria dos estudiosos crê, Paulo escreveu então mais da metade de todo o Novo Testamento. Então, de fato, assim como toda a Bíblia, obviamente, os escritos de Paulo, eles merecem muita nossa atenção.
Então Paulo, ele foi chamado para servir ao Senhor, e quando ele se converte, logo no início, ali em Atos 9 mesmo, ele causou muito tumulto, porque ele confundia os judeus. Ora, ontem você era um perseguidor, hoje você fala que você se converteu. Então alguns queriam até tirar a vida de Paulo. Então o que ocorre? Nesse momento que Saulo se converte, se tornando Paulo, muitos não queriam receber. Então Barnabé é uma peça fundamental na vida de Paulo. Barnabé, então, por que não? Ele paga o preço, ele toma Paulo e leva até os apóstolos, dando também o testemunho por ele. E depois, então, muitos não criam nele, como eu disse, porque ontem você perseguia a igreja, hoje você fala que é um convertido. Então eles tomaram Paulo e levaram Paulo para Tarso, e ali ele ficou um período. Nesse meio tempo, por causa da pregação do evangelho, como eu disse, em Atos capítulo 8, versículo 1, eles se dispersaram, os discípulos, eles se dispersaram e começaram cada um a pregar onde quer que fosse. É um princípio para nós, onde quer que você esteja no seu trabalho, você deve pregar a palavra, que o Senhor tem os seus escolhidos e na hora certa o Senhor vai levantar essas pessoas. Então ouviram dizer ali em Jerusalém que em Antioquia também havia um grupo de gregos, o que é o mais interessante, de gregos que haviam crido, havia crido no Senhor Jesus. Então, como Barnabé era alguém notável, era alguém de muito respaldo por parte dos apóstolos, esses apóstolos enviam então Barnabé até Antioquia para poder ver a veracidade. Tanto é que pela primeira vez ali em Antioquia, os discípulos foram chamados cristãos pela primeira vez. Então chega em Antioquia, Barnabé confirma isso, e então ele se lembra de Paulo, que estava, podemos dizer assim, recluso na cidade de Tarso, e ele sabia do potencial de Paulo e, por que não, sentia em seu espírito que Deus havia separado este homem para a sua obra. Então, mais uma vez, Barnabé acha isso muito precioso. Mais uma vez, Barnabé paga o preço por uma pessoa, vai em Tarso, está no capítulo 11 de Atos. Em Tarso, ele acha Paulo, não foi tão fácil, e leva Paulo para Antioquia. Está em Atos capítulo 11, versículo 25, e partiu Barnabé para Tarso à procura de Saulo. Tendo-o encontrado, levou-o para Antioquia, e por todo um ano se reuniram naquela igreja, e ensinaram numerosa multidão. Em Antioquia foram os discípulos pela primeira vez chamados cristãos. Então aqui estou resumindo o que eu disse. Barnabé viu um potencial em Paulo, foi lá em Tarso, o pegou e levou para Antioquia. Bom, durante um ano eles serviram. Obviamente, Paulo serviu sob a liderança de Barnabé. Paulo serviu submisso a Barnabé. E então ali ele aprendeu muito com Barnabé, e chegou o momento então em Atos capítulo 13, no versículo 2, como nós lemos no início, disse o Espírito Santo, separai-me agora. Então agora o Espírito Santo separa Barnabé e Saulo, que é o Paulo convertido, para a obra do ministério. Então eu quero jogar o holofote que a obra na igreja é do Espírito, que é o tema de hoje. A obra na igreja é do Espírito. Obviamente, o Espírito Santo sempre vai usar homens. Então nós temos que também estar no Espírito, nós temos que estar de acordo com a palavra fundamental, de acordo com a palavra revelativa, a palavra profética, para nós sermos sensíveis ao falar do Espírito. Então aqui não podia haver argumentação da parte de nenhum dos homens que constituíam a igreja em Antioquia. Eles reconheceram que de fato Barnabé e Paulo foram separados. Então eles começaram a servir, fizeram a primeira viagem missionária juntos. Chegando em Atos 14, o Espírito Santo novamente começa a agir. Ele inverte
a posição dos nomes, não mais Barnabé e Paulo, mas Paulo e Barnabé, mostrando ali que Paulo estava sendo separado pelo próprio Espírito. Paulo nunca procurou isso, mas separado para dar um passo à frente. Então também nas igrejas, na obra do Senhor, não pode haver no nosso coração ciúmes, não pode haver no nosso coração, por que aquele irmão está mais à frente? É o Espírito Santo quem separa. Quanto a nós, temos que ser gratos a Deus por ainda podermos servir juntos, porque estamos edificando o mesmo corpo, a mesma igreja. Então, a partir dali, Paulo, separado pelo Espírito, ele toma a liderança da obra do Senhor. E teve um caso em Listra, onde eles curaram um coxo de nascença, e ali então os moradores quiseram sacrificar animais para Paulo e Barnabé. Foi com muita dificuldade que eles impediram isso, muita dificuldade, falando que eles eram homens como os demais. E a palavra diz que então eles cederam, essas pessoas cederam e não sacrificaram os animais, porque estavam chamando Barnabé de Júpiter, estavam chamando Paulo de Mercúrio. Tudo isso está aqui no Alimento Diário. É bom você depois conferir esses princípios espirituais. E eu quero fechar aqui mostrando que nós não podemos, na nossa pregação do Evangelho, cair em armadilha. O Alimento Diário também diz: nós, porém, não podemos cair na armadilha das discussões. Ao pregar o Evangelho, devemos tão somente apresentar o Deus vivo. Devemos falar das maravilhas que Deus fez e pode fazer na vida das pessoas. Nossa função é apenas apresentar o Deus vivo e verdadeiro. Preguemos o Evangelho, não discutamos. Então, a obra do Espírito Santo, por meio de Paulo, por meio de Barnabé, fez muitas igrejas se levantarem, muitas pessoas se converteram, e então hoje chegou a nossa vez de fazer o que eles fizeram, pregar o Evangelho a tempo e fora do tempo, mas lembrando, a obra na igreja quem faz é o Espírito Santo, e lembrando, ao pregar o Evangelho, não discuta, não faça prevalecer a sua opinião, o seu ponto de vista, porque, como vimos, é o Espírito Santo que convence as pessoas, é o Espírito Santo que edifica a igreja. Quanto a nós, preguemos o Evangelho sem cessar, falando das insondáveis riquezas de Cristo, falando que Ele é o nosso Senhor, que Ele liberta, que Ele nos dá vida e Ele fará-nos entrar no reino eterno. Essa é a nossa comissão hoje, pregar o Evangelho, praticar a rede de cuidados nas igrejas e sempre baseando na palavra do Senhor. Que o Senhor te abençoe, tenha um ótimo dia na presença do Senhor. Jesus é o Senhor.